Boa noite a todos. É uma grande alegria estarmos juntos para mais uma live aqui em nossas redes sociais. Durante os últimos meses, o mundo todo, né, tem passado aí por situações muito difíceis por conta dessa pandemia do coronavírus. É o que nós estamos vendo aí presentes no mundo todo, não é mesmo? E a gente sabe que o primeiro a ser afetado com tudo isso é o trabalhador. Comércio fechado, as contas não batendo, famílias em situação de pobreza. Não tem sido fácil para ninguém. É por isso que o governo federal adotou diversas medidas para contornar essa realidade e ajudar o cidadão a virar o jogo e a se recuperar da crise. E para falar sobre algumas aí das principais ações do governo federal, nós convidamos essa noite para participar conosco o secretário especial de Previdência e Trabalho, o Bruno Bianco, que vai participar dessa live conosco aqui pelas minhas redes sociais. E você, desde já, envie para os seus amigos, envie para as pessoas que querem ficar bem informadas sobre as ações do governo federal, sobre tudo que está acontecendo. São centenas e centenas de perguntas, questionamentos que são feitos o tempo todo sobre o que o governo federal está fazendo. E nós convidamos aí uma pessoa que tem um papel extremamente importante hoje no governo federal, que é o Bruno Bianco, para participar conosco. Ele vai falar com propriedade sobre essas ações, por isso são informações aí de interesse público, em que pessoas aí em todo o Brasil têm interesse e que com certeza vão trazer muitas luzes aí a vocês, ainda mais com tanta informação que é disseminada e nem sempre com fontes confiáveis. O Bruno Bianco com certeza vai nos ajudar a entender melhor o que já foi feito e também a avaliarmos aí o que será feito para o futuro. Estou aguardando o Bruno entrar aqui na live. Fala, Olá, Bruno. deputado! Boa noite, tudo bem? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Prazer aí imenso. Obrigado de aceitar o convite aí. Que é isso, rapaz, o prazer é meu. Privilégio falar contigo aí, com as pessoas que te acompanham. Obrigado, Bruno. A gente que tem tido aí bastante contato em várias pautas, vários temas importantes aí no Congresso, na Previdência, na discussão da reforma à Previdência, e acho que foi um dos momentos aí que a gente conseguiu estar junto aí com bastante frequência. E várias são as ações que estão em andamento, né, Bruno? Acho que você deve imaginar, até porque recebe aí parlamentares do Brasil todo, e comigo não é diferente, a gente recebe questionamentos e nesse tempo tem aumentado com muita frequência os questionamentos sobre o que o governo federal está fazendo, né? O que o governo está fazendo para assistir tantas famílias que foram pegas aí de surpresa com essa crise econômica, com esse momento da pandemia, o que o governo está fazendo relacionado às empresas, o que o governo está fazendo pensando agora também o futuro do país, esse número gigante, né, que nós só conseguimos ter dimensão agora por conta da pandemia, da quantidade de trabalhadores aí sem carteira assinada no Brasil, e também alguns números positivos, né, Bruno, que nós tivemos aí nos últimos meses, como, por exemplo, com relação à questão da pobreza, em que o Brasil conseguiu aí também, por parte das ações do governo federal, diminuir aí esse ranking que o Brasil se encontrava com pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade extrema. Então, são muitas as ações que estão em andamento, né, Bruno? E eu, como representante do povo, a gente está o tempo todo aí buscando informações com vocês, mas nada melhor do que poder
fazer uma live como essa para trazer esses temas, né, esse bate-papo. Então, queria que você ficasse bem à vontade, Bruno, e pudesse ajudar a população, trazendo luzes aí a tudo isso que nós estamos vivendo e quais estão sendo aí as principais ações do governo federal. Dizer pessoalmente, né, que eu fiquei muito feliz quando você foi o escolhido aí para assumir essa importante secretaria, até porque já estava também aí no Ministério, sempre nos atendendo de forma rápida e ágil e muito dinâmica, e nos ajudando também a encontrar caminhos para vários problemas que nós temos que enfrentar no dia a dia. E fiquei muito feliz aí com a sua indicação, com a sua escolha, e está fazendo um trabalho aí brilhante, então agradeço mesmo imensamente você poder participar dessa live conosco aqui, esclarecendo, trazendo luzes aí sobre questionamentos aí que a população está fazendo no dia a dia. Maravilha, deputado. Quem agradece sou eu. Prazer imenso aqui conversar contigo. Repito, primeiramente te parabenizo pelo trabalho, pelo seu incansável trabalho em prol aí dos seus eleitores, da população do Paraná. De fato, nossa parceria não é de agora, né? Então, a parceria que começou muito mais pelos temas, né, dos quais temos aqui a nossa predileção, uma predileção social, né, eu diria assim, né, temas por meio dos quais nos unimos, né, são bandeiras que defendemos em conjunto. Então, deputado, acho que todos sabem, mas para aqueles que estão aí, que eventualmente entraram e que não conhecem tanto, que estão me seguindo, eu digo que sigam o deputado tem um trabalho maravilhoso com pessoas com deficiência, especialmente com aquelas pessoas que têm doenças raras e seus familiares. Então, é um dos grandes defensores do Brasil dessa pauta e dessas pessoas que tanto precisam desse auxílio do governo, e sempre estamos juntos aí nessas pautas, né, deputado? Então, de fato, um prazer conversar com o senhor. Se o senhor me permite, eu começar aqui pela nossa visão, um pouco do que ocorreu no pré-pandemia, durante a pandemia e o que virá no pós-pandemia. Falo sobre isso rapidamente e depois, com certeza, acho que o mais engrandecedor é ouvi-lo, né? Eu acho que trocar experiências com parlamentares tem sido das experiências mais gratificantes que eu tenho aqui na minha profissão. Os parlamentares representam o povo, né? Trazem aqui para nós diuturnamente a vontade da população brasileira, os anseios das pessoas. Vocês estão vendo no dia a dia o que as pessoas precisam. Então, para mim, é muito enriquecedor e isso nos ajuda a construir as políticas, né? Eu sempre tenho dito que nossa construção deve ser feita em conjunto, né? Executivo, fundamentalmente o legislativo, o judiciário também participando das políticas públicas e mais ainda a população, né? A sociedade civil, que muitas das vezes vem representada pelos parlamentares. Então, essa é a receita de sucesso, na minha humilde opinião. E o senhor, deputado, é uma das pessoas que traz essa receita aí de maneira muito bem feita, no meu ponto de vista, é por isso que eu lhe parabenizo e tenho o prazer em conversar com o senhor. Vamos lá, imagina, como é que eu vejo tudo isso que aconteceu? Com a posse do nosso presidente Jair Bolsonaro e, por consequência, do nosso ministro Paulo Guedes, e todos nós aqui chegamos neste mesmo momento, nós inauguramos, deputado, e para todos aqueles que nos acompanham, uma política econômica absolutamente diferente do que o Brasil vinha adotando nos últimos anos, né? Então, nós vivíamos tempos difíceis e o ministro Paulo Guedes, eu digo que deu uma guinada na economia, né, sobre as orientações do nosso presidente da República. Então, as palavras que eu uso nós fizemos a lição de casa. Então, no primeiro momento do novo governo, já por essa determinação do presidente, nós adotamos, né, e enfrentamos pautas que há muitos anos não eram enfrentadas. E eu reputo a isso todo o sucesso que tivemos no momento pandemia. Mas ficando aqui nesse primeiro momento, no momento pré-pandemia, só para pontuar, nós enfrentamos de imediato a reforma da Previdência, uma reforma que reviu privilégios, né? Uma reforma que transfere dinheiro, agora sim, do rico para o mais pobre, já que vivíamos uma Previdência absolutamente injusta,
além de insustentável. Mais da metade do que gastávamos já era, de todo o gasto do governo, já era com previdência e assistência, deputado. E o que isso gerava? Isso gerava uma extrema pobreza nas idades mais tenras, naquelas crianças, muito diferente do que ocorria com os mais idosos. Isso gerava uma falta de investimento no Brasil que nós sentíamos menos, porque nós, graças a Deus, somos privilegiados, mas o nosso Brasil tem muita gente que precisa, né, deputado? E é para eles que a gente trabalha. Então, a falta de investimento em saneamento, ela atinge muito mais os mais pobres. A falta de investimento em transporte público atinge os mais pobres, já que nós temos transporte privado. A falta de investimento em educação atinge muito menos aqueles que têm educação privada. A falta de investimento em saúde atinge muito menos aqueles que têm saúde privada. Então, os mais pobres sofriam muito com a falta de investimento que era gerado pelo aumento exponencial dos gastos com previdência. Então, eles perdiam duas vezes. Eles eram desprestigiados na própria transferência previdenciária e também na falta de investimento, pois eu repito, o gasto chegava ali a quase 50% de todo o gasto do Brasil. Então, essa lição de casa foi feita, nós revisamos normas regulamentadoras do trabalho, voltando aqui a trazer para o Brasil segurança jurídica, né, para que o brasileiro pudesse empreender, para que nós pudéssemos gerar emprego. Buscamos melhorar o ambiente de negócios, né, então os juros caiu, então a economia, de fato, entra num trilho que há muito não se via no Brasil. E eu chamo tudo isso de lição de casa. A lição de casa que foi feita no primeiro ano. E eu reputo a isso, deputado, toda a eficiência que o Brasil teve no momento pandemia. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia sem precedentes, um momento muito triste da história mundial, e que o presidente da República, desde sempre, defendeu o seguinte: vamos proteger a saúde dos brasileiros, mas não podemos esquecer da economia. Não podemos esquecer do emprego. A perda de emprego, a falta de alimento na mesa dos brasileiros, mata também, deputado. E essa foi a preocupação do nosso presidente. E quando nós tivemos essa surpresa muito ruim da pandemia, nós já tínhamos a lição de casa feita. Então, todas as projeções que foram feitas, nós superamos. E superamos em muito todas as perspectivas, as expectativas que eram feitas pelo mercado e por todos aqueles que se arvoraram a pensar um pouco de como o Brasil enfrentaria a pandemia. Nós fomos muito melhores, né? E por que nós fomos melhores, deputados? Nós focamos a nossa proteção. Na verdade, condenaram o Brasil por antecipação, né, Bruno? Exatamente. E a gente viu justamente que esse trabalho que foi feito no pré-pandemia, obviamente que se a pandemia não tivesse vindo, nós estaríamos em condições bem melhores agora. Mas foram também cruciais aí, como você está dizendo, para que a gente pudesse enfrentar esse momento de crise tão difícil e da forma com que a gente está enfrentando, né? Derrubando todas essas falácias aí que foram levantadas de forma prévia, aí, mas sem conhecer o terreno. Sem dúvida, deputado, sem dúvida. O Brasil já era crível. Com a posse do presidente e as mudanças na política econômica, o Brasil se tornou crível, o Brasil se tornou um país viável, o Brasil se tornou um país sustentável. Lógico que foi pouca coisa, muito faríamos mais, mas fomos interrompidos pela pandemia. No entanto, não ficamos parados. Nós protegemos todos, especialmente com foco ao mais vulnerável, que é aquele público que o senhor defende, e repito, para que todos nos ouçam, defende muito bem esse público. O que nós fizemos? Protegemos o público, primeiramente, do INSS, que é o público de idoso, de pessoas com deficiência, de gestantes, de empregados que estão aí submetidos ou acometidos por uma doença profissional ou que foram ali vítimas de algum acidente. Antecipamos esses benefícios, mudamos toda a lógica da Previdência Social, deputado, para que pudéssemos atendê-los de maneira remota, mudamos toda a lógica dos benefícios trabalhistas, criamos com força o seguro-desemprego pedido de maneira virtual. No começo da pandemia, menos de 2% eram virtualmente pedidos. Hoje, mais de 95% são pedidos de maneira virtual. Adiantamos o 13º dos benefícios. Então, o INSS pagou mais de 380 bilhões durante a pandemia. Também fizemos um trabalho, deputado,
que é muito interessante, lembrando aqui sempre a parceria e a proatividade do Congresso Nacional, que sempre construiu em conjunto conosco um benefício que, pela primeira vez, foi um benefício focado nos informais. Por muitos anos, se defendeu a manutenção dos direitos daqueles que são formais. E, de fato, temos que defender isso. Mas se esqueceram, por muitos anos, deputado, que muitas pessoas sequer chegam a um trabalho formal. Existe uma muralha entre o trabalho informal e a carteira de trabalho normal, o trabalho seletista. Então, nós nos preocupamos com esse trabalhador informal e também com aquelas pessoas que recebiam os benefícios assistenciais. Então, nós construímos, em conjunto com o Congresso Nacional, né, o Presidente da República e o Congresso Nacional, o benefício emergencial dos R$ 600. Foram pagos milhares, milhões, bilhões de reais, né, deputado? Um volume enorme de dinheiro, uma proteção para mais de 67 milhões de famílias. E o que aconteceu com isso, deputado? Que eu gosto muito de deixar muito claro o ponto de vista econômico. O ministro Guedes, com uma visão bastante abalizada, né, um plano econômico para o Brasil, anteviu que nós precisávamos manter a economia viva, manter a economia pulsando. A economia não podia retrair muito. E ao injetar o dinheiro na economia, ele retornaria, porque as pessoas iriam consumir, as pessoas iriam sobreviver, iriam manter sua subsistência e consumiriam. Em paralelo a isso, deputado, nós lançamos o BEM, que é o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Mais de 19 milhões de acordos celebrados, portanto, a preservação de quase 11 milhões de empregos. Né? Se pensarmos aí que uma pessoa pode ter feito mais de um acordo, 19 milhões de acordos celebrados, com a chancela feito pelo Executivo, com a chancela do Legislativo e a parceria do Legislativo e o reconhecimento pelo Judiciário. Isso foi maravilhoso. E o que aconteceu com isso, deputado? Nós mantivemos empregos, mantivemos empresas e mantivemos os empresários vivos. Porque o que o ministro pensou, junto com o presidente da República? Não basta injetar o dinheiro de R$ 600, se não tiver aonde o brasileiro consumir. Então a gente injeta os R$ 600 e mantém as empresas, e mantém os empregos, e mantém os empresários vivos, para que o consumo continue. O que aconteceu com isso, deputado? Nós tivemos, agora em agosto, o melhor CAGED, que é o que mede o nível de contratações desde 2010. Então o Brasil já entrou numa retomada, e uma retomada em V. Então, durante a pandemia, nós, de fato, surpreendemos. Enquanto o mundo todo perdia milhares e milhares de empregos, nós não chegamos a perder 1 milhão de empregos. E preservamos 18 milhões de postos por meio de 18 milhões de contratos de trabalho. A perda de uma empresa, a perda de um emprego, tem uma demora muito grande para retomar. Então, isso proporcionou para nós uma retomada surpreendente. Deputado, isso é maravilhoso. E vou te dizer mais. Esse programa ele foi tão bem construído porque ele é rápido, simples e ele evita que nós paguemos o seguro-desemprego. Então, se a gente mantém o emprego, nós pagamos o benefício emergencial, mas se não tem desemprego, não pagamos o seguro-desemprego. Então, o custo é muito interessante. Manter o emprego, manter a empresa, manter o empresário vivo, porque paga folha e não paga seguro-desemprego. Então, isso fez com que o Brasil surpreendesse positivamente durante a pandemia. E agora, na retomada, deputado, já começamos a ver os efeitos dessa passagem pela pandemia muito bem feita. O que tem acontecido? Já estamos contratando. Já temos no mês de agosto contratações, entre contratações e demissões, 250 mil positivos saldo. Então já estamos contratando. Estamos vendo pelos níveis de consumo no Brasil uma alta já e uma melhora na economia. Uma retomada também significativa no nível de emissões de notas fiscais também. Tudo isso faz com que as nossas convicções e as nossas projeções sejam consolidadas e corroboradas. O que o presidente falou desde o início está sendo corroborado. O que o ministro Guedes falou desde o início e que nós defendemos desde o início estão sendo nessas falas, estão sendo corroboradas e a economia entra numa retomada em V.
Então, agora, deputado, quais são os nossos desafios? Os nossos desafios são continuarmos olhando para os mais vulneráveis, para as pessoas com deficiência, para as pessoas com doenças raras, como o senhor sempre bem faz. Sim. Fazemos um projeto, deputado, muito forte para incluir essas pessoas que estavam na informalidade e que nós as descobrimos agora, praticamente um terço de toda a força de trabalho, para que eles tenham oportunidades. A palavra de ordem no Brasil agora é geração de oportunidades. Então nós temos que enfrentar um tripé de problemas. Reduzir o custo de contratação no Brasil e, com isso, aumentar a produtividade do brasileiro para que ele tenha oportunidade. Nós temos, deputado, que também pensar numa redução de imposto sobre folha, que é um imposto muito cruel, muito ruim, que faz com que percamos emprego. Então, reduzir o custo do emprego, gerando oportunidades, trazer para o Brasil segurança jurídica, porque as contratações ainda são permeadas por muita insegurança jurídica, e também, deputado, qualificarmos os brasileiros para que tenham o seu tão sonhado posto de trabalho. Segurança jurídica, qualificação e gerar oportunidades pela redução do custo do emprego. Esses são nossos desafios, por meio dos quais, certamente, contaremos com o apoio do senhor, especialmente, e do Congresso Nacional. Então, numa visão ampla, deputado, era isso que eu queria introduzir, mas queria ouvi-lo, trocar aqui um pouco com o senhor a sua experiência, para que os seus eleitores, as pessoas que lhe acompanham, possam ter também uma visão geral do que o senhor pensa do Brasil aí, e também eu posso aprender um pouco com o senhor e receber seus subsídios para que isso transforme-se também em política pública. Muito obrigado por hora. Bruno, maravilhoso aí esse bate-papo, né? Esse diálogo. A gente vê aí o alto nível, né? Que são as nossas discussões aí com os membros do Poder Executivo, que dão essa sustentação ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Eu tive a oportunidade recentemente de dizer em reunião para o presidente da República o que eu transfiro e digo para você agora também, para que possa levar o nosso ministro Paulo Guedes também, quando oportuno, é o comentário de um amigo pessoal, que é um empresário na cidade de Mamborê, o Reinaldo Batista, região central aí do Paraná, e ele dizia assim, deputado, quando você puder, diga ao presidente da República que nós estamos muito felizes com as ações que foram criadas nesse momento de pandemia, junto ao setor empresarial. São ações que, de fato, ajudaram muito a minha empresa e ajudaram outras empresas também nesse momento. Você falou sobre essas ações aqui para manutenção do emprego. Ele só colocou uma observação, tá, Bruno? Você me deu essa liberdade aqui para dar esse feedback aí justamente da sociedade, né? Então, ele só colocou uma observação aí para que o governo, quando colocar novas linhas de crédito no mercado novamente, que possibilite aí de que, de fato, isso consiga contemplar um número maior de empresas no nosso país, né? Porque o dinheiro chegou, mas nem bem chegou, já desapareceu, né? Então, que foi muito grande aí a procura pelas empresas. Então, ele colocou apenas essa observação aí para tentar criar alguns instrumentos que possam facilitar o acesso dos pequenos empresários, microempresários, a essas linhas de crédito que estão sendo criadas. Mas, em linhas gerais, ele parabenizou e eu fiquei muito feliz de ouvir isso, né? Esse feedback de alguém que está lá na ponta. Para você ter ideia, ele é do setor de eventos, né? Um setor que foi aí duramente prejudicado. Então, eu fiquei ainda mais feliz, né? Porque é o último setor a voltar agora, né? Praticamente, podemos assim dizer. Então, fiquei muito feliz de ter esse feedback dele e de ver que as ações do governo, com o apoio do Congresso, elas estão sendo certeiras, né? E eu fico feliz, Bruno, de ver as tuas falas, porque quem acompanha meu trabalho sabe que, de fato, a gente atua sempre dentro dessa perspectiva de família. Você me vê aí em quase que todas as comissões importantes aí da Câmara dos Deputados, mas se eu estou falando de educação, eu estou pensando sobre uma perspectiva de família.
Lá na reforma da Previdência, nós fizemos várias reuniões tratando sobre perspectiva de família. A reforma da Previdência pensando sobre uma perspectiva de família. E a tua fala inicial, introdutória aí dessa live, vem justamente nessa direção, né? Tudo gira em torno da família, né? Que é a base da sustentação de qualquer nação. Outro dia eu ouvia um economista, ex-ministro lá no Vaticano, em que ele falava em um pronunciamento justamente sobre isso, né? Que valorizar a família, priorizar a família na economia, ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer nação e de qualquer país. E agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente está vendo de fato que as políticas públicas elas estão sendo pensadas para proteger e colocar a família como protagonista e o centro das ações. Então, isso é muito importante. E uma ação, Bruno, que eu gostaria até que você comentasse também, já falamos aqui ó, da importância, né, do auxílio emergencial, falamos aí do programa emergencial aí de manutenção do emprego e da renda, e eu gostaria que você falasse também das medidas do governo com relação à regularização trabalhista, né, do teletrabalho e abertura de linhas de crédito aí emergenciais, né, como isso foi importante aí para o trabalhador. Nós sabemos aí que essa é uma pauta também que eu tenho constantemente debatido e discutido sobre esses temas, né, como que a gente pode pensar nisso numa questão de futuro. Eu vi, inclusive, algumas empresas que estão agora no pós-pandemia, já reformulando as suas ações, porque estão obtendo mais resultados com os seus funcionários trabalhando em casa do que trabalhando ali no escritório. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco da importância dessas ações que o governo federal desenvolveu nesse tempo também. Perfeito, deputado. Com relação ao crédito, eu começo pelo crédito. O crédito está focado, está aqui sob competência de outra secretaria, mas a gente acompanha para e passo pela importância do tema e pela coligação direta, pela ligação íntima com as empresas, né, que são aquelas que geram emprego, né, diretamente ligadas à nossa secretaria. Eu vejo que, de fato, os programas emergenciais, eles tinham que vir num primeiro momento, mas no segundo momento eles vão reduzindo a sua incidência, assim tem que ser, para que as empresas caminhem com suas próprias pernas, né? Não é o poder público que gera emprego, obviamente quem gera emprego é a melhora da economia, e o crédito proporciona isso para o empresário. A gente auxilia, a gente toma medidas fundamentais para estruturar, para gerar as possibilidades, mas é a melhora da economia e a melhora da produtividade no Brasil que vai gerar emprego, que vai gerar esse boom que nós estamos esperando na retomada. Mas, obviamente, o crédito tem um papel específico, especialmente, repito, nesse momento do pós-pandemia, para que as empresas possam fazer a sua retomada, e isso é pauta fundamental do ministro Paulo Guedes e das outras secretarias que tratam do tema. Com relação ao teletrabalho, deputado, eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, que eu sou entusiasta. Né? Já era uma pauta fundamental da nossa secretaria, e agora ela ficou mais ainda. Ela tem várias possibilidades de melhoria da nossa vida por meio do teletrabalho. Ele pode melhorar a vida das pessoas pelo convívio familiar, né? Não tenha dúvida, esse prisma da família é maravilhoso. Imagine, por hipótese, uma pessoa que tem alguém com doença rara na família e que tem a oportunidade de fazer um trabalho em home office, um teletrabalho. O quão maravilhoso é isso, que ele pode ficar o tempo todo ao lado do seu ente querido e desenvolver o teletrabalho. Isso lhe traz uma tranquilidade, deputado, que lhe proporciona uma melhor produtividade no emprego, não tenha dúvida disso. As pessoas estão mais felizes do ponto de vista da família. O teletrabalho permite uma melhoria do convívio familiar. Imagina uma pessoa que cuida de um idoso, na família que não é cuidadora, mas que tem um emprego fora, e que tem a oportunidade de trabalhar em teletrabalho. O quão maravilhoso é isso. E o quanto psicologicamente isso vai lhe fazer bem. E o quanto esse bem se reverterá em prol do trabalho, né, deputado? Imagina, por hipótese... E pensando, né, Bruno, algo que a gente discutiu muito na Previdência, que é o aumento aí considerável da população idosa no Brasil todo,
Curitiba, por exemplo, no ano que vem, a população idosa já vai ser maior que o número de crianças na cidade de Curitiba, aí, capital do Paraná. Perfeitamente, deputado. Eu acho, inclusive, que a gente pode melhorar a políticas de inclusão. Por exemplo, o grau de auxílio ou de participação das pessoas com deficiência, com deficiências, que são pautas nossas também, minha pauta, sua pauta, pauta da primeira-dama, pauta da secretária Priscila. Nós temos uma preocupação grande com essa inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e o teletrabalho também pode ajudar nesse ponto, na melhora de políticas de inclusão. É verdade. Então, a possibilidade das políticas, melhor da mobilidade urbana, deputado. As pessoas podem reduzir os seus deslocamentos. A pessoa pode ganhar no mínimo 2, 3 horas do seu dia, da sua vida, para melhorar o seu convívio familiar, porque o seu deslocamento vai ser reduzido. As empresas podem reduzir o seu custo e melhorar o salário das pessoas, porque pode reduzir o número de prédios. Enfim, são várias possibilidades. Então, nós temos aqui uma missão, deputados, que é trazer segurança jurídica para essa nova relação. Nós poderíamos fazer isso com menos pressa, mas a pandemia nos impôs a pressa necessária. Então, nós vamos fazer isso com presteza, porque eu não tenho dúvidas o quão maravilhoso é o resultado disso. Eu vou te dar um exemplo que eu comentava hoje numa live, numa reunião fechada, com associações que representam o telemarketing. Eu fui viajar com o presidente da República agora para Ilha do Marajó, maravilhoso. Até parabenizo o presidente, a ministra Damares, a Caixa Econômica, o presidente da INSS, foi fantástico. A gente conheceu o Brasil ali e poder ajudar as pessoas que mais precisam. Mas eu já tinha uma viagem para São Paulo. E quando fui convidado a acompanhar o presidente, eu fui obrigado a trocar a minha passagem. E eu liguei numa atendente da companhia: deputado, o senhor não imagina o quão bem tratado eu fui. É um negócio inacreditável, digno de nota. E fiz contei isso aos donos das empresas que me questionaram, e eles disseram que eles já estão pesquisando o quão isso tem gerado de melhora no trabalho e no psicológico dos empregados. Eles estão mais felizes, eles estão bem. Imagina em São Paulo, em grandes centros, até Londrina, que o senhor conhece muito bem. Eu morava em São Paulo, eu me deslocava por 2 horas por dia. Quer dizer, duas para ir, 2 para voltar. Só de morar em Brasília, eu já estou ganhando 2, 3 horas por dia. Imagina se eu pudesse trabalhar em home office. E também, deputado, eu digo home office, mas não é só na casa da pessoa, não. No futuro a gente pode pensar em coworking, em centros em que a pessoa possa se deslocar menos e trabalhar em conjunto com outra pessoa, com uma internet muito boa. Enfim, são várias possibilidades, e o senhor está corretíssimo. Possibilidades essas que nos trarão fundamentalmente um ganho significativo na qualidade de vida das pessoas, porque aumenta o seu convívio familiar. Com certeza. Bruno, eu sei que você tem uma reunião importante, né, mas você gentilmente quis atender o nosso pedido aí para fazer essa live hoje. Eu tenho 2 perguntas aqui, então, ainda para fazer. Mas pode seguir, deputado, eu marquei lá 8h30. Tudo bem. Então, a primeira aí no âmbito dessa questão da Previdência, né, e pegando um gancho aí nessa sua fala final, porque gostaria de saber o que está sendo feito, o que vocês estão pensando agora como ação aí para o futuro, né, dentro do Ministério, dentro da Secretaria, a nível de governo. Mas, principalmente pegando um gancho aí nessa fala final sua agora, com relação a essa geração de novas oportunidades, né? Eu gostaria de destacar, Bruno, que você falou muito aí da questão do setor privado, mas tem os ganhos também para o setor público, né? De economicidade, num momento aí de enxugamento de gastos, de corte de gastos tão necessário, e você participou diretamente disso, né? Eu sei, tenho conhecimento, desde aí da transição do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, é importante a gente destacar que você participou diretamente disso, desse enxugamento, né? Redução do número de ministérios, redução de forma gigantesca de número de cargos. E eu penso que a pressão é cada vez maior da sociedade, no sentido de cobrança sobre o poder público,
de que, de fato, todos nós agora temos que enxugar, né? Enxugar ao máximo aí o custo, né, que isso traz aos cofres públicos, pensando justamente de que esse recurso ele vai ser agora cada vez mais essencial para o avanço das políticas públicas no país. E, nesse sentido, Bruno, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também, dessa questão da Previdência e quais são os próximos passos, né? Porque nós votamos, aprovamos aquela reforma em um momento totalmente diferente do atual. Como que o governo agora vai atuar nesse pós-pandemia, principalmente? Deputado, o senhor está corretíssimo, até lhe agradeço pela fala. Nós fizemos aqui, deputado, com toda a modéstia, não é possível, mas o governo nos proporcionou fazer micro-revoluções aqui dentro. Nós tínhamos um ministério que ele rodava, todas as pautas aqui dentro eram em papéis. Então nós informatizamos tudo. Hoje em dia a pessoa não precisa nem usar mais a carteira de trabalho azul, aquela carteira em papel, tudo virtual. O requerimento de seguro-desemprego hoje, 100% virtual. A pessoa pode ser contratada só pelo seu CPF, cruzamentos de dados que fazem com que nós consigamos pagar o benefício correto para quem tem direito e não pagar para quem é fraudador. Nós colocamos aqui, deputado, nós revisitamos normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho que há 20 anos não eram revisadas. Isso injetou na economia, está injetando quase 200 bilhões de reais. Tudo isso quase por consenso. A gente tinha, por exemplo, normas regulamentadoras que obrigavam o estabelecimento a ter possibilidade de 40 multas em um banheiro. Então o empresário ficava absolutamente sem segurança jurídica. Multas que previam qual era a velocidade do ar que saía do ar-condicionado. Coisas absurdas que tínhamos aqui. Então nós estamos agora com uma agenda de desregulamentação, melhorando e tornando mais fácil a vida do brasileiro. Nós somos, deputados, servidores públicos. Eu sempre repito isso. As pessoas se esqueceram ao longo do tempo e esse governo resgatou essa lógica que nós servimos ao público. E é por isso que o senhor trabalha. O senhor trabalha 24 horas por dia para servir àqueles que te colocaram aqui. E essa é a nossa missão. E servir ao público significa fazer o serviço funcionar. A Previdência tem que funcionar e é por isso que eu lutei. O senhor acompanhou aí nesses últimos dias para que nós voltássemos 100% com o serviço da Previdência. E já estamos com o serviço de vento em popa. É que a Previdência é muito grande. Então, qualquer probleminha que aconteça é grande. Mas a Previdência está absolutamente renovada. Estamos acabando com as filas, melhorando a performance, fazendo que quase tudo seja concedido virtualmente. A Previdência hoje se sustenta do ponto de vista de filas. Tudo que chega no mês, sai no mesmo mês, é que chega muito. Chega muita demanda. Estamos atendendo com perícias, pensando em pilotos para melhorar em conjunto com o TCU. Então, na prática, são micro-revoluções. Nós estamos pegando, deputado, quase 2.000 normas de trabalhistas, decretos, regulamentações, e vamos transformar em menos de 10. Porque a vida do brasileiro tem que ser fácil. O presidente sempre diz, nós não podemos ter um Estado gigante que está nas costas do brasileiro. A gente tem que facilitar a vida do brasileiro e não complicar, desregulamentar, criar meios para que ele possa ter uma vida simples, para que ele empreenda, gere emprego. Quem gera emprego é o empresário. Nós não podemos desestimular o empresário, temos que estimular. O empresário, por muitos anos no Brasil, foi um herói. Um herói que empreendia ali com dificuldades. Hoje não. Nós temos que recebê-los, receber os empregados, receber os empresários, ouvir a sociedade civil, ouvir o parlamento e construir em conjunto. Não tem erro nenhum nisso, pelo contrário, isso se chama democracia. E há muitos anos não se via isso. Né? Então, ora tínhamos a pauta dos trabalhadores, ora tínhamos a pauta dos empregadores. Se a pauta dos empregados não era boa, alguns empregadores proibiam a pauta. Se a pauta do empregador não era boa, alguns empregados proibiam, e agora não. Nós ouvimos todo mundo. O Ministério é absolutamente democrático, e essa é a determinação do presidente. E às vezes as pessoas acabam não tendo conhecimento disso. E é por isso que o senhor é uma voz importante, porque tem respeito, tem credibilidade, para nos proporcionar esses momentos. Nós temos que demonstrar para o povo
que nós estamos aqui por eles e para eles. Então, o nosso trabalho é gastar o menos possível e prestar o melhor serviço possível. E, Bruno, está claro tudo isso, né? No Brasil todo, mesmo com a pandemia, a gente vê aí obras que estavam aí há décadas paradas, paralisadas, sendo concluídas. Isso mostra que, de fato, aquilo que o governo propôs lá no começo, e que foi uma guerra grande, né? Porque a gente sabia que muitos cargos, muitos ministérios só serviam como um grande cabide de emprego para muita gente aí e pouca produtividade. E a gente viu agora, ficou claro, né, por esses sinais, de que é possível fazer mais com menos, mas com qualidade também. Eu acho que isso é importante ressaltar, que se a gente não tivesse aí pessoas como você e outros colegas seus também aí no Ministério da Economia e em outros ministérios que são técnicos, que sabem o que estão fazendo, que não estão aí por indicação política, estão de fato porque tem esse compromisso com o país, com a nossa nação, e por isso estão dando um pouquinho a mais de si em favor aí de milhões de brasileiros. Então, a gente só tem que agradecer, né, a pessoas como você que estão, de fato, ajudando o Brasil e estão fazendo a diferença. E eu gostaria, Bruno, para também perguntar para você, que você pudesse comentar com relação aos bancos públicos federais, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, o BNDES, fizeram alguma coisa aí para ajudar os trabalhadores aí nesse momento tão difícil? O que foi feito com relação aos bancos públicos aí? Demais, demais, deputado. Eu vou lembrar que a Caixa Econômica Federal deu um show de pagamento de benefício, né? Então, foi um dos maiores pagamentos da história da humanidade. Uma bancarização em massa, trazendo dignidade para as pessoas. Então, em conjunto, em paralelo com o INSS, que também não parou um minuto, a Caixa Econômica fez um belíssimo trabalho. Pagou o auxílio emergencial e pagou bem. E pagou o benefício emergencial do emprego também. Banco do Brasil também. Pagou muito, uma grande parcela do benefício emergencial. Ambos também estão sendo agentes fundamentais de fomento com relação ao crédito, né, o Pronamp, todas as outras iniciativas de crédito. BNDES também nem se fala, foi fundamental. O próprio Banco Central esteve sempre ao lado de todas as políticas, construindo o próprio o pagamento o financiamento do FOPA, que a gente chamou FOPAS, que era o financiamento da folha de pagamento, iniciativa do Banco Central, junto com o BNDES, junto conosco. Então, bancos públicos com uma missão de entrega, uma missão institucional, entregando aí não só sua parcela de cidadania, mas também sua missão institucional de ser banco, né? Entregando crédito e entregando benefícios sociais. Então, realmente, eu vejo uma união de esforços que passa por muito esforço dos bancos públicos, sem qualquer dúvida. Bruno, e tem tido um esforço aí diferenciado também com relação a sanar problemas aí de dívidas, né? Que aquele trabalhador, empresário que estava já estrangulado aí, vem a pandemia, acaba prejudicando ainda um pouco mais aí ele conseguir sanar esses problemas. A gente tem visto aí que tem tido por parte dos bancos essa linha, esse canal de comunicação, criando um ambiente bem mais favorável até do que anteriormente à pandemia. Sem dúvida, deputado, sem dúvida. E não só dos bancos, né? Aqui é digno de nota também um trabalho excepcional da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive com a MP, que foi convertida em lei pelo Congresso Nacional, passou pelo senhor, com relação à transação tributária, para que nós possamos entender separar o joio do trigo. Muitas vezes o empresário não é mal pagador porque ele quer, né? Então, separar aquela pessoa que está em dificuldade daquele que é fraudador. Então, trazer as oportunidades da pessoa recomeçar, né? Pagar o fisco, transacionar, pagar os bancos, limpar o seu nome para que possa ter acesso ao crédito. Então, de fato, uma conjunção de esforço, uma solidariedade, deputado. Eu vi isso, né? Se eu pudesse
se eu pudesse escolher uma palavra na pandemia, isso passa pelo meu trabalho, pelo seu, pelo Congresso, pelo presidente da República, especialmente o ministro Guedes, por todos os outros ministros e todos os outros servidores, que é a solidariedade. Todo mundo entregando um pouquinho da sua vida em prol do bem comum, né? Isso, a pandemia nos trouxe isso de bom. Um momento triste da nossa história, da história da humanidade, mas com pontos positivos que a gente tem que olhar, né? Um ponto positivo é esse, a solidariedade que aflorou no brasileiro, né, no sentido de nos ajudarmos, né? Com certeza, Bruno. A gente é acompanhado aí por pessoas aí no Brasil todo, né? Praticamente todos os estados. Aí tem gente do Acre, Roraima, do Amapá. Tenho amigos aí que acompanham a gente, que passaram a acompanhar o nosso trabalho ao longo aí desses 6 anos aí como parlamentar, como deputado federal. E temos também pessoas aí do setor que fazem essas avaliações de mercado, que acompanham o Brasil aqui, dão essas informações aí para o mundo todo e que acompanham o nosso trabalho também. Gostaria, para encerrar, Bruno, que você ficasse bem livre aí, bem à vontade, e desse uma mensagem aí para os brasileiros, né, para as famílias, para essa nação, essas pessoas de bem, né, que sonham com um Brasil que consiga o mais rápido possível dar a volta por cima. O que eles podem esperar aí do Ministério da Economia, do teu trabalho aí à frente da Secretaria de Previdência e Trabalho, o que eles podem esperar de ações pensando o futuro do nosso país? Qual que é a mensagem que você deixa aí a essas famílias, né? Justamente de esperança, porque aqui, Bruno, nessa live, hoje aqui é uma live que de fato é para mostrar o outro lado, né? Aquilo que no dia a dia, infelizmente, às vezes a grande mídia, a imprensa não mostra, os grandes veículos de comunicação não dão visibilidade, não demonstram as ações positivas, e quando surge uma ação positiva, tentam desconstruir ou jogam um monte de inverdades aí e disseminam isso pelas redes sociais. Então, é uma oportunidade de fato, a gente poder levar uma outra face, um outro lado aí. E eu sei que vocês estão já dedicados nesse pós-pandemia, trabalhando com todo o ímpeto. E qual que é a mensagem que você deixaria aí para as famílias, né? Você que é um pai de família também, então, qual que é a mensagem que você deixaria aí para as famílias do Brasil? O que nós podemos esperar nesse final de ano e também já para o ano que vem com relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Maravilha, deputado. Eu já lhe agradeço a todos que nos acompanharam. Sim, eu sou um pai de família, prezo muito por isso, pela família. Nesse período, infelizmente, o meu convívio familiar foi um pouco restrito, né, por conta do meu trabalho, acho que o senhor também, mas é gratificante, porque eu vejo que nós estamos restringindo um pouco o nosso convívio familiar para que possamos proporcionar melhora de vida para todas as famílias brasileiras, né, deputado? Isso nos conforta e eu não tenho dúvida que nossos filhos vão se orgulhar disso no futuro, né? Nós estamos tendo aqui uma oportunidade, eu tive a oportunidade de falar isso para o presidente da República, eu sou servidor público, e muitas das vezes servidores públicos acabam, até pelo nível de separação, acabam não se envolvendo muito no governo. Mas, no meu caso específico, por acreditar muito no presidente Bolsonaro e por estar vivendo o que ele está fazendo, eu sim me envolvo pessoalmente e posso dar um depoimento a todos os brasileiros do que tem sido feito aqui. O que tem sido feito aqui nunca se fez no Brasil, deputado. Com o auxílio de vocês, nós estamos realmente entregando um trabalho de fôlego, um trabalho que tem o condão de mudar a vida dos brasileiros, das famílias dos brasileiros, dos empreendedores brasileiros, daquele que sonha por um emprego, porque de fato a gente tem um único objetivo, deputado, é entregar. Há muitos anos eu não via isso, e eu posso dizer isso com total isenção e com a maior sinceridade do mundo. Sou servidor público há muitos anos e nunca, né, não vou dizer poucas vezes não, eu nunca vi um trabalho voltado para um único objetivo, entregar para a população. E é isso que eu estou vendo hoje. E é por isso que eu me entrego de corpo e alma, inclusive, cerceando o meu convívio familiar, cerceando um pouco da minha
da minha vida pessoal para poder entregar, porque os resultados são positivos e a gente tem respaldo do presidente, deputado. E quando a gente tem respaldo, fica fácil trabalhar, né? Isso é importante para nós. Temos respaldo do presidente, temos ressonância no Congresso Nacional, na sua pessoa e em pessoas que, como o senhor, também só têm esse objetivo. Né? Eu vejo da sua atuação que seu objetivo é simples e puro, é entregar, é mudar a vida das pessoas, né? E a gente trabalha aqui para isso. Então fiquem convictos que vocês têm aqui conosco pessoas que buscam mudar a vida dos brasileiros, melhorar o serviço público, trazer segurança jurídica, gerar oportunidades, trazer meios para que você possa ter o seu negócio, para que você possa ter o seu emprego, para que num curto período de tempo a gente gere muitos empregos, para que nós tenhamos um ambiente de negócio mais fluido, mais leve, para que a gente possa fazer o Brasil um país mais crível, para que as pessoas acreditem no Brasil, para que as pessoas invistam no Brasil, para que as pessoas visitem o Brasil. Esse tipo de conduta faz com que o Brasil seja visto, faz com que o Brasil seja crível, faz com que as pessoas queiram vir para o Brasil, faz com que as pessoas queiram investir no Brasil. Eu sempre disse isso e vou repetir. A reforma da Previdência tem dois méritos, tem dois efeitos. Ela tem um efeito que é imediato, que é o efeito de fazer com que a gente ganhe nos próximos 10 anos, aí arrecade ou deixe de gastar muito dinheiro. Algo próximo aí de 1 tri ou mais de 1 tri. Mas tem um efeito, deputado, que é o efeito conjunto a todas essas políticas, e é um Brasil mais honesto, é um Brasil sem corrupção, é um Brasil que pensa no povo. Isso tem um efeito imediato, que é o quê? A credibilidade do país. Um país que se preocupa em gerar emprego, um país que se preocupa em melhorar serviço, um Brasil que se preocupa em incluir pessoas no mercado de trabalho, um país que se preocupa com pessoas com deficiência, um país que se preocupa com pessoas com doença rara, um país que se preocupa com a família. E esse é um país crível, esse é um país que as pessoas acreditam, esse é um país que fica para o mundo e para quem está aqui dentro, um país que deve ser observado e um país que merece toda a credibilidade. E é para isso que a gente trabalha. Nos próximos meses, continuaremos investindo na geração de emprego e na geração de oportunidade. Podem esperar da gente uma melhoria do ambiente de trabalho, pode esperar da gente uma desregulamentação específica para criarmos segurança jurídica e medidas específicas para criar oportunidades para os brasileiros. E essa oportunidade não é uma oportunidade simples, é uma oportunidade que traga para ele saúde, segurança no trabalho e proteção previdenciária. Nós queremos tudo isso, para que a pessoa consiga poupar e também pensar no seu futuro. Essa é a nossa ideia, esses são os nossos projetos, e eu, deputado, fico muito grato, muito feliz de ter a oportunidade de falar aqui com o senhor de maneira franca e expor um pouco do nosso trabalho de maneira mais aberta, né, mais simplificada, né, um pouco menos formal. Isso é muito bom. Verdade, é verdade. Faz o meu dia ser um pouco mais leve, não é isso? É verdade, vamos fazer mais isso, viu, Bruno? Eu quero agradecê-lo aí por ter atendido aí esse nosso pedido. Tem aí no nosso gabinete aí uma extensão aí do teu trabalho, da secretaria, tá? Estamos sempre dispostos aí a ouvi-lo. Minha gratidão especial pelo Ministério e por você estar atendendo também aí o nosso GT de trabalho aí de doenças raras. Então, o Ministério da Economia participando, isso é algo, de fato, é aquilo que todas as nações aí que olharem para o Brasil e ver essa realidade vão olhar para um país totalmente diferente, né? Algo que há pouco tempo atrás era inimaginável e que agora está acontecendo. Então, seriedade, meu deputado, é um trabalho com seriedade. Seriedade, valorização. Parabéns para o senhor, viu? Essa iniciativa é sua e ela merece todos os méritos possíveis, porque realmente ela é fundamental para essas pessoas e para suas famílias. Obrigado, Bruno. Então, fica aqui a minha gratidão, o meu registro. Peço aí para todos os meus seguidores aí que acompanhem o Bruno pelas redes sociais aí também, no Twitter, no Instagram, né? Então, acompanhem o Bruno nas redes sociais aí, apoiem, né, as ações do governo, apoiem as ações aí da secretaria.
E Porque também, nós deputado, também nos critiquem, né? E também nos critiquem para que a gente possa engrandecer, né? Eu acho que com a crítica é certeza. muito bem-vinda, para que nós possamos ajustar os rumos. As sugestões, né, Bruno? Quem tem essa abertura aí às sugestões, como você, que sempre foi solícito aí a todos os meus pedidos, né, de agenda no Ministério, sempre ouvindo atentamente todas as ideias, sugestões que também chegam pela sociedade. Então, isso é muito importante. Bruno, muito obrigado, que Deus abençoe, um abraço em você, Amém. na família, toda a equipe aí do Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, e obrigado aí, de fato, com certeza aqui, ó, todos os apoiadores aí do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, ao assistirem essa live, vão ver que, de fato, o presidente deu um tiro certeiro lá atrás, quando tomou algumas decisões duras para alguns grupos políticos que estavam acostumados aí com esse instrumento aí que vinha se perpetuando há anos no país e que não trazia resultado algum. Mas, com certeza, ao assistirem essa live e verem aí o trabalho brilhante que você e outros estão fazendo no governo federal, com certeza sabem que estão seguros, estão em boas mãos e nas mãos de pessoas que, de fato, estão comprometidos com o país. Muito obrigado, viu, Bruno? Deus abençoe você. Amém, deputado. Deus te abençoe. Parabéns para o senhor e para a sua equipe, viu? Um abraço para a sua equipe, que é uma das grandes equipes do parlamento. Tem trabalhado junto conosco aqui em muitos projetos aí. Eu agradeço a todos em nome do Francisco. Valeu, Bruno. Um abração. Fica com Deus. Amém. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço aí a todos, né? A live vai ficar salva aqui nas redes sociais para que vocês quiserem rever e nos ajudar a divulgar também. Compartilhe aí as ações hoje anunciadas aqui, divulgadas com o secretário da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, governo aí do presidente Jair Bolsonaro. Vamos em frente, vamos dar a volta por cima, vamos virar essa página e mais rápido do que a gente pode imaginar, com certeza. Um abraço a todos, uma boa noite, espero que tenham gostado aí. Logo, logo a gente volta aí com novas lives aí falando sobre as ações no governo federal, as ações do nosso mandato, do nosso trabalho. E fiquei feliz também que no dia de hoje aí o Bruno abordou essa pauta também das doenças raras, que mostra aí as centenas de famílias que estão acompanhando o nosso trabalho aí, por conta dessa pauta de doenças raras. Traz uma segurança maior de que mostra aí essa sintonia, né? De que as nossas ações não são ações que estão sendo sem articulação e sem estratégia. Nós estamos pensando em todas as áreas estratégicas, para que, de fato, ao final de tudo, a gente tenha resultados e obtenha os melhores resultados em favor do nosso país. Um abração a todos, show de bola, Deus abençoe, fiquem com Deus.